Alô, gente, tudo bem com vocês? A segunda temporada de The Last of Us acabou no dia 25 de maio. Apesar de eu ter feito react e comentários sobre todos os episódios, eu sinto que eu ainda preciso gravar um último vídeo pra fechar esse especial que eu fiz no canal e também pra compartilhar as minhas opiniões sobre a temporada agora que ela chegou ao fim. Então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Quem assistiu aos meus reacts sabe que eu tava animada com várias passagens dessa temporada, que eu chorei em alguns episódios e que as minhas expectativas no começo eram muito altas, tanto que o título do meu primeiro vídeo foi The Last of Us voltou e tá ainda melhor. Só que eu me enganei, gente. Eu tava emocionada no calor do momento e eu achei que a temporada seria melhor do que realmente foi. Agora que a série acabou já faz um tempo, eu acho que eu consigo elaborar o meu incômodo, que nem é só meu, porque essa temporada dividiu opiniões. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o meu problema não é com o elenco, muito menos com Bella Ramsey. Se você entrou aqui achando que eu vou falar mal de Bella, eu sinto muito, mas esse não é o tema do vídeo e eu não concordo com as críticas que Bella recebe na internet. O meu problema também não foi com a falta de fidelidade, porque eu continuo achando que uma adaptação é sempre uma obra independente, ainda mais quando são formatos tão diferentes. Eu penso que mudanças podem ser positivas e, de forma muito irônica, The Last of Us sempre foi o exemplo que eu usava para defender esse argumento, porque a primeira temporada não foi uma cópia do jogo e mesmo assim é uma das melhores adaptações que eu já assisti. Várias alterações foram feitas na primeira temporada, como a morte da Tess, o relacionamento do Bill e do Frank, o passado do Henry e do Sam, e a personagem da Melanie Lynskey, que foi tão bem incluída na narrativa que eu fui enganada, eu tinha certeza de que ela também estava no jogo. Em todos esses casos, as mudanças trouxeram um aprofundamento e mais complexidade para a história. Eu acho que elas fortaleceram um roteiro que já era incrível. Mas, na minha opinião, as mudanças feitas na segunda temporada enfraqueceram a narrativa, descaracterizaram os personagens e transformaram uma história que tinha muito potencial numa adaptação que ficou muito menor do que poderia ter ficado. E eu não tô falando só como fã do jogo, antes que alguém venha comentar que se eu não gostei é só jogar de novo ou assistir gameplay. Eu sei que é impossível fazer uma análise imparcial quando a gente conhece a obra original, mas eu tento fazer esse exercício e mesmo assim eu continuo achando que diminuíram a Ellie de uma forma absurda nessa temporada. Quando a gente conhece essa personagem no começo da série, a gente percebe que ela é impulsiva e inconsequente, mas ela nunca foi burra ou incapaz de se virar sozinha. A Ellie estudou numa escola militar e eu não sei se vocês lembram, mas em determinado momento ela briga com uma colega e vai pra diretoria. O capitão, que deveria ser uma espécie de diretor do colégio, fala pra Ellie que ela é inteligente e que poderia se tornar uma oficial da Fedra no futuro. E de fato, a Ellie é esperta e habilidosa e a série fazia questão de mostrar essas características da personagem. Ela decifrou sozinha o código que o Joe e a Tess usavam pelo rádio, ela ajudou o Joe durante a emboscada que eles sofreram e ainda que o fim do Sam seja muito triste, ela conseguiu salvar o menino do ataque dos infectados. Enfim, essa personagem foi construída como uma adolescente questionadora, obstinada, rápida, perspicaz e que, apesar de ter só 14 anos, era uma sobrevivente com habilidades para viver naquele mundo pós-apocalíptico. Eu acho até estranho pensar que o grande protagonismo da segunda temporada deveria ser da Ellie, porque ela tem mais espaço na primeira temporada. Quando o Joe levou uma facada e quase morreu, foi a Ellie que cuidou dele. Ela foi atrás de comida, ela conseguiu remédio e sim, né, ela infelizmente foi pega pelo David, que é o pior personagem da primeira parte de The Last of Us, mas a Ellie nunca deitou pro David. Ela bateu de frente com ele, gritou, chegou a morder o David e ainda foi esperta e corajosa o suficiente pra fugir e pra matar ele sozinha. Era essa Ellie que eu queria ver na segunda temporada, não necessariamente a do jogo, mas a da série, porque eu tava assistindo a série, eu queria ver o desenvolvimento dessa personagem. Ao invés disso, o roteiro fez questão de reforçar o tempo todo que a Ellie é burra e incompetente. No começo eu defendi a adaptação nesse sentido porque eu pensava que eles estavam mostrando uma personagem mais leve e descontraída pra gente ver o contraste depois quando ela ficasse completamente perturbada. Mas ela nem ficou completamente perturbada, ela não cresceu durante a temporada, enfim, a Ellie não teve um arco de personagem, não como poderia ter tido pelo menos. Na cena em que a Dina fala que não precisava de ajuda com o mapa,
Eu pensei que era só um jeito de flertar perturbando a pessoa e que o roteiro não estava chamando a Ellie de burra. Mas estava, gente, o roteiro chamou a Ellie de burra várias vezes. Em alguns momentos de forma mais sutil, quando a Ellie abre um tanque e faz barulho, ou quando a Dina fica responsável por fazer tudo sozinha até abrir uma cerca, mesmo grávida. E em outros momentos de forma bem explícita, tipo quando Jess aparece pra salvar as duas de um bando de infectados. Eu acho que eu tava defendendo a temporada até esse momento, mas a chegada do Jess foi um ponto de virada pra mim, porque a parte 2 de The Last of Us é um jogo protagonizado por mulheres. A gente só joga com a Ellie e com a Abby, e a Dina também é uma personagem bastante relevante. Essas mulheres são fortes, são inteligentes e são habilidosas. Elas não precisam ser salvas por ninguém porque elas conseguem fazer isso sozinhas. Na minha opinião, a forma como as mulheres são construídas e representadas em The Last of Us é uma das maiores qualidades desse jogo. Eu acho que isso se perdeu na adaptação. Quando eu fiz essa crítica sobre a forma como o Jesse aparece em Seattle, algumas pessoas me responderam que a Ellie não conseguiria matar 10 infectados sozinha e que o Jesse só salvou as duas por causa da arma que ele estava usando. Mas essas são escolhas de roteiro, gente. Podiam ser só 3 infectados. Quem colocou 10, 15 infectados ali foram os roteiristas. Isso é ficção, entendeu? Eles poderiam fazer o que eles quisessem. E a Ellie podia ter usado a arma que o Seth deu pra ela, que inclusive sumiu. Eu não sei onde que enfiaram essa arma. Teve toda uma construção desse personagem. Ele faz um discurso de vingança no conselho, tudo pra dar a arma pra Ellie, que tá até no cartaz da série, gente. A arma tá no cartaz da série, que ela nunca foi usada. Quem é ela? Aliás, agora que a temporada acabou e a gente consegue ver a obra completa, eu acho que fez ainda menos sentido dar espaço pro Seth porque ele não serviu pra nada, assim como eu também acho que foi meio desnecessária aquela sequência no conselho. Mas enfim, não quero mais falar sobre o Seth, vamos voltar pro que interessa, que é a Ellie. Outra coisa que poderia ter acontecido pra mostrar a chegada do Jesse em Seattle era exatamente aquela mesma cena, mas com algumas mudanças importantes pro desenvolvimento da personagem. A Ellie podia estar em pé, atirando, e não no chão igual uma coitada esperando a morte chegar. Pode parecer um detalhe, mas são símbolos que constroem a narrativa. A Ellie deitada passa uma mensagem de fraqueza, de passividade, de inferioridade mesmo. Isso fica ainda mais evidente quando o Jesse dá a mão para levantar a Ellie, porque fica nítida a hierarquia que existe entre os dois. Ele em pé, depois de matar todos os infectados sozinho, e a Ellie no chão precisando de ajuda até pra levantar. O Jesse, inclusive, foi um personagem que me incomodou do começo ao fim dessa temporada, a ponto de eu nem me incomodar com o que aconteceu com ele no final. Morreu agora. Agorinha. Aqui fica difícil não comparar com o jogo porque esse personagem não apareceu na primeira temporada, então a minha única referência é o jogo mesmo. Mas, tentando ignorar tudo que eu conheço desse personagem, eu continuo não gostando da relação do Jess, da Ellie e da Dina na série, e nem é por causa de um possível triângulo amoroso que eu acho que não existiu. Não existiu triângulo amoroso, pra mim o problema foi outro. Pra começar, eu não entendi por que escalaram um ator de 33 anos, ou seja, 12 anos mais velho, e também uns 30 centímetros mais alto do que Bella e Isabella. Nada contra o Ian Mazino, viu, gente? Eu gosto desse ator. Eu só tô destacando esse detalhe porque eu tô falando sobre símbolos, e colocar um ator muito mais velho e muito mais alto parece que reforça ainda mais uma suposta superioridade do Jesse. Ele tá no conselho, ele seria a nova Maria, ele é extremamente responsável, ele só pensa na comunidade, ele é um homem sério, ele vai ser pai. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Enfim, perto do Jess, a Ellie parece uma adolescente irresponsável, incompetente e incapaz de sobreviver sozinha. No jogo eles têm uma amizade muito especial e o Jess aparece mesmo em Seattle, mas não existe essa hierarquia, não existe um conflito entre os dois, é uma relação de cooperação. Mas eu entendo as mudanças que foram feitas na dinâmica entre esses personagens e eu acho que ficou condizente com o roteiro da série. Isso porque a Ellie e a Dina vão pra Seattle primeiro, então esse espírito salvador do Jess combina com a narrativa. Eu não gostei, mas eu sei que combina. No jogo elas vão atrás do Tommy e só depois o Jess aparece pra ajudar nessa busca. E aí não teria por que ele ficar bravo, né? As duas foram salvar outra pessoa e ele também foi porque ele quis. Mas de qualquer forma, eu não gostei de como diminuíram a Ellie durante toda a temporada. E eu acho que o Jesse serviu como recurso narrativo pra isso também. Tanto que quando eles se separam e a Ellie finalmente fica sozinha,
ela é capturada pelos Serafitas. Eu achei isso muito frustrante, gente, porque eu fiquei até o último minuto esperando o momento em que a protagonista ia brilhar. E esse momento nunca chegou. Naquela hora eu até falei no meu react que eu ia contar quantas pessoas a Ellie ia matar, porque eu me iludi, né, gente? Eu me iludi tanto. Agora eu quero ver a Ellie no modo vingança matador, gente. Eu vou começar a contar quantas pessoas ela vai matar. Nenhuma. Eu tava esperando vingança e recebi uma criança fofoqueira. A impressão que eu tenho é que o ritmo não funcionou, porque esse era pra ser o ápice do episódio e da temporada. A temporada tava acabando. A gente tava esperando ação e um crescimento da história, mas aí a Ellie toma um caldo de um tsunami, vai parar na Ilha dos Serafitas e só não morre mesmo porque o roteiro forçou a barra. Essa sequência, num episódio final de 50 minutos, não faz sentido e parece que ela só foi incluída para reforçar a mensagem de que a Ellie não pode ficar sozinha sem supervisão. Depois disso, a Ellie vai pro aquário e aqui eu vou elogiar a série porque eu gostei dessa parte. Quando eu vi o sangue na mesa, por exemplo, eu fiquei muito empolgada e sinceramente eu não tinha achado ruim a mudança na morte do Owen e da Mel. Eu fiquei bem impactada com a Mel pedindo pra Ellie fazer o parto do bebê. Enfim, de alguma forma eu acho que a série deixou a morte dessa personagem ainda mais pesada. Só que aí depois, pesquisando sobre a temporada, eu descobri que eles regravaram essa cena. Na primeira versão, a Ellie e o Owen lutavam e ela acabava matando o personagem. Mais ou menos como foi no jogo mesmo. A justificativa do Craig Mazin, que infelizmente é um dos roteiristas da série, foi que seria inverossímil a Ellie brigar com um homem que tem 1,90 m. Sim, ele disse isso, gente. Parece piada, mas ele realmente falou, ele teve coragem de falar isso. Eu preciso me controlar nessas horas para não xingar. The Last of Us é uma série sobre uma pandemia causada por um fungo que controla os seres humanos, mas o problema é uma mulher matar um homem. E se isso era realmente uma questão pro Craig Mazin, por que escalar um homem com quase 2 metros de altura? Tem homem mais baixo, gente. O meu pai tem 1,70 m, por exemplo. Tem homens com menos de 1,70 m também. Além disso, existem truques de câmera para uma pessoa parecer mais alta e mais imponente. Inclusive, eles fizeram isso com a Abby em alguns momentos, até porque a Caitlyn Dever também tem menos de 1,60 m. Eles escalaram 3 protagonistas com 1,5 m, o que não é um problema, não tô reclamando, eu fiquei muito feliz com a representatividade. Mas aí eles soltam esse argumento de que a Ellie é muito baixinha pra lutar, pelo amor de Deus. Ela matou o David na primeira temporada com aquele tamanho, com 14 anos e ninguém achou ruim ou inverossímil aquela cena. Mas o David era um vilão e a Ellie só matou esse personagem por legítima defesa. Isso me fez pensar que talvez os roteiristas tenham ficado com medo de mostrar uma Ellie mais violenta, que mata soldado, serafita, grávida, cachorro. Aliás, eu gostei dessa mudança, tá, gente? Eu não queria que cachorros morressem em The Last of Us, porque já bastam os traumas que eu tenho do jogo. E eu não tô falando que eu queria ver a Ellie totalmente sanguinária, matando 245 pessoas igual ao jogo, porque são formatos diferentes. The Last of Us é um jogo de ação, e naquele contexto é verossímil pular do telhado, enfiar uma faca no pescoço da pessoa e enrolar um pedaço de pano no braço para recuperar a vida. Só que tentaram higienizar a Ellie de todas as formas possíveis nessa temporada, inclusive literalmente, porque ela tá sempre de cara limpa, sem sujeira, sem sangue, sem machucados visíveis. O problema é que com essa tentativa de apresentar uma Ellie mais palatável, a série entregou uma personagem fraca, sem graça, sem carisma e sem o potencial que ela tinha na primeira temporada. Até porque o ser humano gosta de personagens complexos e moralmente ambíguos. Eu já falei algumas vezes que Dexter é uma das minhas séries preferidas, e não é como se eu fosse gostar do protagonista se ele existisse na vida real, mas como personagem, ele é muito interessante. Eu tô tentando não dar spoilers do jogo, mas agora eu sou obrigada a fazer um comentário, então se você não quiser ouvir, passa para a próxima parte do vídeo e eu vou colocar a minutagem aqui na tela. Descaracterizar a Ellie dessa forma tem consequências tão grandes para a narrativa que, na minha opinião, a mensagem de The Last of Us vai se perder. A Ellie e a Abby são os dois lados da mesma moeda. A gente sente raiva da Abby porque jogou com o Joel durante o primeiro jogo inteiro e porque a gente criou laços afetivos com ele e com a Ellie. Mas se The Last of Us fosse sobre a Abby e o pai, a gente teria esse apego por ela também, porque
tudo é uma questão de ponto de vista. Não existem vilões e mocinhos nesse jogo e por isso que a história é tão boa. O Joe é um herói pra mim porque ele destruiu aquele quiosque pra salvar a Ellie e eu teria feito a mesma coisa. Mas ele é o vilão da história da Abby e o vilão da história de outras pessoas também. A Ellie e a Abby vivem pelo mesmo objetivo, que é a vingança pela morte dos seus pais. Eu sei que muita gente continuou odiando a Abby e tá tudo bem, viu, gente? Eu não tô aqui dizendo que você precisa gostar da Abby, mas vamos tentar analisar essa personagem em termos narrativos. A história dela é muito bem desenvolvida. A gente consegue fazer um paralelo entre tudo que o Joe fez pela Ellie no primeiro jogo e tudo que a Abby faz pelo Lev na segunda parte da história. Por causa do Lev, a Abby conseguiu entender o que o Joe fez, porque ela faz a mesma coisa. Aliás, ela matou mais gente do que o Joe, porque ela traiu os lobos, ela matou um monte de serafita, ela colocou a vida do Lev acima de qualquer coisa. Come on, those were your fucking people. You're my people. I promise you this. E é muito interessante refletir sobre a trajetória dessas duas personagens, porque a Ellie começa o jogo feliz, brincando na neve com as crianças, dançando, fumando com a Dina e começando ali um romance intenso com ela. A Abby, por outro lado, começa a história com sangue nos olhos, sem conseguir pensar em outra coisa além da vingança, tanto que ela tortura um idoso com um taco de golfe. Ao longo da narrativa, essas realidades vão se invertendo. A Abby recupera sua humanidade por causa do Lev e da Yara, enquanto a Ellie vai perdendo a sua própria humanidade. De um lado, a Abby adota uma criança desconhecida e coloca o seu bem-estar acima de qualquer coisa, e do outro a Ellie abandona o próprio filho em busca de vingança. E aí tem a parte mais genial dessa história. A Ellie se arrebenta inteira para concluir o seu objetivo e encontra a Abby quase morta porque ela tinha sido capturada pelos cascavéis. Se a Ellie não estivesse tão obstinada em matar a Abby, ela realmente teria morrido. De uma forma muito irônica, foi a sede de vingança da Ellie que salvou a Abby e o Lev. Quando elas lutam ali no final, as duas já estão no limite do que um ser humano poderia aguentar. Numa atitude grotesca, a Abby até arranca um dedo da Ellie, o que é uma tristeza pra uma sapatão, né, gente? Que ela nunca mais vai poder tocar violão. E é só quando chega nesse extremo que a Ellie recupera sua humanidade perdida e deixa a Abby embora com o Lev. Eu tô falando tudo isso pra dizer que pra essa história fazer sentido, a Ellie precisava de um desenvolvimento que ela não teve na segunda temporada. Que vingança é essa que ela queria se ela não enfrenta ninguém, se ela matou o Owen e a Mel sem querer e se ela praticamente pede desculpas pra Abby quando as duas se encontram no teatro? Enfim, eu não consigo imaginar essa Ellie da segunda temporada em Santa Bárbara. Eu consigo imaginar a Ellie da primeira, mas da segunda, não. A culpa é principalmente do roteiro, na minha opinião, mas eu acho que a montagem e a direção também cometeram muitos erros. A montagem porque excluiu as cenas de ação que a gente tinha visto até em trailer dos episódios, e a gente também sabia que Bella tinha treinado vários tipos de luta para se preparar para a temporada. Bella não se preparou para o que saiu na série, então eles devem ter cortado pelo menos algumas cenas de luta. E a direção não estava funcionando direito, e eu acho que isso fica nítido no 6º episódio, que foi dirigido pelo Neil Druckmann, o criador de The Last of Us. É discrepante a diferença desse episódio, principalmente em relação ao peso emocional que faltou no resto da série. Eu defendi certos aspectos do roteiro nos meus reacts, tipo a cena de amor intenso da Ellie e da Dina, porque algumas pessoas ficaram comentando que elas quase morreram, então no meio do apocalipse, não sei o que. Elas já nasceram naquele contexto, gente, aquela é a realidade do mundo há décadas. A Dina achou que tinha perdido a Ellie antes mesmo de ter a oportunidade de viver aquele amor, então quando ela percebe que a Ellie tá viva depois de tudo que aconteceu, ela decide fazer o que ela já queria fazer há muito tempo. E são jovens, gente, são jovens apaixonadas. Quase morrer foi só um combustível para paixão. O que me incomodou foi a forma como alguns diálogos aconteceram. Alguns detalhes que eu não entendi, tipo quando a Dina pega carne seca para não beijar a Ellie com bafo de sono. Gente, eu não consegui nem levar aquilo ali a sério, sabe? Elas estão no meio do apocalipse, não tomam banho há dias, não escovam os dentes e vão se preocupar com bafo de sono. Apareceu na minha timeline um corte de um vídeo do Gaveta falando sobre o tom errado dessa temporada e eu concordo com tudo que ele disse. Pra mim, o principal problema de vários episódios dessa temporada é o tom. Elas não estariam desse jeito, nessa situação. É o jeito como a pessoa entrega a fala. So we're all having a baby. Sabe, assim, se tem uma direção mais cuidadosa, ela vai falar assim, cara, essa fala tá feliz demais, não seria assim. Acho que eu tô grávida. Quê?
a gente conhece os personagens, as personas, as personalidades, né? Então a gente identifica isso, sabe? Do tom que a pessoa, cara, isso não é o tipo de piada que essa pessoa faria, ou essa pessoa não falaria desse jeito, a gente sabe disso. O tom errado foi um negócio que me incomodou desde o terceiro episódio. A série não mostrou as consequências da morte do Joe por causa da passagem de tempo, que pra mim foi mais uma escolha narrativa ruim. O segundo episódio é extremamente pesado. Além do Joe ser torturado até a morte, Jackson é atacada por um bando imenso de infectados, muitas pessoas morreram e foram mordidas, e, enfim, foram 2 grandes tragédias. Eu esperava que o terceiro episódio explorasse as consequências desses acontecimentos, mas foram menos de 5 minutos para mostrar a comunidade destruída, o Tommy se despedindo do Joe, e aí pronto, 3 meses se passaram, a neve acabou, o sol apareceu. Jackson tá sendo reconstruída e todo mundo tá vivendo normalmente. Talvez a intenção fosse mostrar o contraste que existe entre a Ellie e os outros moradores, porque enquanto as pessoas estavam tentando seguir em frente, ela tinha acabado de sair do hospital e ainda estava vivendo aquele luto. Mas eu acho que ficou estranho, parece que eu passei a temporada inteira esperando que o clima fosse ficar mais pesado. E não ficou, nem mesmo depois que a Ellie mata a Nora, o momento que pra mim seria a virada da personagem, né? Eu falei sobre isso em algum vídeo, mas foi uma virada que infelizmente nunca aconteceu. Eu queria gravar esse vídeo pra reclamar mesmo, viu, gente? Desculpa, eu tô aqui falando e falando, mas eu precisava compartilhar as minhas insatisfações com vocês. Só que isso não significa que a temporada inteira foi horrível. Eu acho que The Last of Us ainda é uma das melhores produções da TV. A cenografia estava incrível, a maquiagem foi uma coisa absurda. Eu espero que os atores indicados ganhem o Emmy, e eu também acho que a temporada teve seus pontos altos. O primeiro episódio foi lindo, o segundo episódio foi extremamente bem executado, e o sexto tá no meu top 3 de melhores episódios de The Last of Us. Enfim, eu já elogiei o que eu queria elogiar nos meus reacts, mas eu também precisava desabafar porque esse incômodo estava guardado aqui dentro de mim. E essa insatisfação existe justamente porque a gente reconhece a qualidade dessa série e sabe que a temporada poderia ter sido muito melhor do que foi. Agora a gente espera 2 anos para a terceira temporada e torce para que o Neil Druckmann, o Craig Mazin e todas as pessoas envolvidas na produção escutem as críticas construtivas e resolvam esses problemas para eles não repetirem os mesmos erros no futuro. Eu tô muito curiosa para saber o que você achou dessa temporada, se você concorda comigo ou se você tem uma outra opinião, então se você quiser compartilhar suas impressões, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho vocês, beijo, tchau!